construíram algo tão difícil com a tecnologia da época, hein? Hoje vamos falar sobre esse e outros motivos pelos quais as pirâmides assustam os cientistas. Para começar, sabe quanto tempo a pirâmide de Quéops permaneceu como a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem? Por mais de 3.800 anos. Nossa. A construção da antiguidade só foi destronada por volta de 1300. O edifício responsável por isso foi a Catedral de Lincoln, no Reino Unido. A pirâmide de Quéops tinha originalmente quase 147 metros de altura. Já a catedral conseguiu bater os 160 metros e assim se tornar a estrutura mais alta da época. Permanecer milhares de anos com o título é um feito bastante impressionante. Venhamos. Os grandes arranha-céus de hoje em dia, por exemplo, são superados em pouco tempo. Atualmente, o edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa, que fica em Dubai. Sua altura chega aos 828 metros, mas há a expectativa de que ele seja superado dentro de alguns anos. O Obelisco Capitale pretende atingir mais de 1 quilômetro de altura e promete ser o próximo prédio mais alto do mundo. O detalhe é que ele deve ser construído no Egito, o que fará com que o título de estrutura mais alta volte para a região. Bom, o Egito pode ser conhecido como a Terra das Pirâmides, mas não é o país com mais construções desse tipo, sabia? O título, na verdade, pertence a outro país africano, o Sudão. Segundo o site Exame, enquanto os egípcios têm 138 construções para chamarem de suas, acredita-se que os sudaneses tenham cerca de 255 pirâmides em seu território. Se você pensa que isso é porque o que chamamos hoje de Egito não era o mesmo na época dos faraós, sinto dizer que está enganado. As pirâmides do Sudão foram feitas por outro povo e em outra época. Acredita-se que os construtores foram o povo do reino de Cush. Mas essas pirâmides não são contemporâneas às dos faraós. As sudanesas são por volta de 500 anos mais jovens. Outro fato interessante sobre as pirâmides diz respeito à sua temperatura. O Egito tem boa parte do seu território coberto por um deserto, e as temperaturas durante o dia podem ser bem elevadas. Imagine então na época dos faraós, que não conheciam nada parecido com ventilador ou um ar-condicionado. Já pensou? É terrível lá. Apesar disso, o interior da pirâmide de Quéops é conhecido por ter temperaturas agradáveis. Mesmo quando os arredores chegam a quase 50 graus Celsius, geralmente a temperatura interior das construções permanece nos 20 graus. Será possível que os habitantes locais se refugiavam do calor nas pirâmides? O mais provável é que o lugar fosse permitido apenas para os faraós e outras pessoas de altos cargos que entravam ali apenas em ocasiões especiais. Bom, quem quer que fossem as pessoas que entravam, desfrutavam um pouquinho do interior refrescante. Isso é verdade, não é? Quando olhamos para as pirâmides juntas, a que parece se elevar mais é a de Khafre. Alguns acreditam que ela seja a mais alta de todas, mas não é verdade. Como dito antes, a pirâmide que por milhares de anos foi o edifício mais alto do mundo é a de Quéops, ou seja, ela é a mais alta. Mas por que então temos essa impressão de que a pirâmide central, a de Khafre, é mais alta? Bem, há dois motivos. O primeiro é que essa construção está em um terreno ligeiramente mais elevado do que o da outra pirâmide, que na verdade é a mais alta. O outro motivo é porque a pirâmide de Khafre tem uma inclinação mais acentuada. Ela pode não ser a mais alta, mas não deixa de ser impressionante. Khafre é das